No transtorno de ansiedade generalizada, as pessoas tendem a sofrer bastante. É um sofrimento intenso, muito intenso e frequente, porque, como o próprio nome diz, é algo generalizado. Portanto, não importa muito o lugar que ela se encontra, com quem ela está acompanhada ou o que ela está fazendo, que é algo, é um detalhe que evoca, na verdade, dentro dela, que desperta muitas vezes um medo, e isso faz com que ela se sinta sob uma ameaça. É nesse momento que ela se sente ameaçada, que ela ativa um sistema no corpo dela, que é uma reação de fuga, de defesa, né? Então, ela acaba tendo alguns comportamentos, uns mais conhecidos, outros não, como, por exemplo, a respiração, né? Que fica aquela respiração agitada, ofegante, que na verdade é uma hiperventilação para o organismo dela. Ela começa a suar, ela começa a tremer, o músculo dela fica rígido, né? Que aí vai servir tanto para ela correr ou se ela sofreu algum ferimento. Tem uma redistribuição sanguínea, então o próprio organismo começa a coordenar onde vai ter mais, onde vai ter menos, porque se ela acaba se machucando, não vai, né? Não vai ter tanta perda de sangue, a frequência cardíaca dela sobe, então o corpo dela ele se prepara para ela correr, para ela brigar, ela tem uma, né, reação ali física de defesa. E no fim ela acaba não utilizando, né? Porque quando ela olha mesmo para o ambiente dela, não existe uma ameaça real. Isso começou e terminou no pensamento dela, num campo mais imaginário. E isso é a característica, é isso que se dá o transtorno de ansiedade generalizada. Então, só para a gente imaginar, né, como que seria isso, vamos pensar numa pessoa que está na faculdade e ela está estudando, ela está bem aplicada e ela vai ter uma prova. E aquilo fica programado, ela sabe meses antes, um mês antes que vai ter a prova e ela começa a estudar. Ela fala, não, vamos preparar, eu preciso passar nessa prova, eu quero tirar a nota X. E ela vai se preparando. E quando chega o dia da prova, ela acaba tendo uma crise de ansiedade, ela fica muito nervosa. Mas a pergunta é, ela tá com medo da prova? Sendo que ela se preparou, ela é aplicada, ela tá engajada ali nos estudos. O medo é da prova? Não é da prova. Ela, assim, dá para pensar, dá para trazer muitos questionamentos para entender o que evoca dentro dela, porque a questão está dentro dela. Como eu já falei anteriormente, é a história da pessoa que contém a resposta, né? E algumas perguntas que poderíamos fazer é: do que eu tenho medo? Lá no fundo, do que eu tenho medo? Será que é o medo da avaliação, de me avaliarem, de me examinarem? E o que poderia, o que eu poderia ser reprovada? Entendem? Que vai além daquela prova, mas é uma situação que evoca dentro de mim talvez uma insegurança, um medo, algo que eu tô tentando manter dentro de mim e é isso que me assola, é isso que me perturba. Entende? Então, assim, é lógico que a resposta cabe a cada um, é uma resposta que tem dentro da história dela, como eu disse, mas não é da prova. O medo não é da prova. E ela acaba tendo essa crise de ansiedade. Então, é só uma prova. Depois, ela tem receio, ela acaba também ficando, tendo uma crise com alguém gritando na rua e não é com ela, de um carro que passa muito rápido. Então, são vários picos que ela vai sofrendo, o corpo dela vai sofrendo, né? Então, ele vai lá em cima e aí ele tenta retomar, ele tenta equilibrar, mas aí ele vai lá em cima de novo e tenta. Chega um momento que ele não consegue sustentar um ponto neutro, né? Como se tivesse tudo bem, e às vezes ele fica. E aí ele vai nos extremos, lá em cima e lá embaixo. Por isso que é muito comum pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade generalizada, 65% delas terem depressão, porque o corpo ele não consegue
voltar. Então, ele vai lá em cima e vai lá embaixo. Isso é tanto um cansaço físico, de fato, né? Todo o organismo, existe toda uma questão fisiológica envolvida de ele não conseguir retomar. E tem a questão mental, tem a questão simbólica da coisa, né? Do tipo, você acabou de ter uma crise, e isso não é só uma crise, fazer um recorte do que aconteceu, mas como aquilo foi para mim, com quem que eu tava, qual que era a importância deste evento que acabou saindo diferente do que eu imaginava. Vai muito além, muito além. Isso vai deixando a pessoa cada vez pior, né? Então, o corpo, ele acompanha a mente, né? Então, ele vai e fala, olha, você não tá bem, você acabou de ter uma crise, agora eu tô aqui embaixo porque eu tô cansado e eu não vou conseguir fingir que tá tudo bem. Então, voltar aqui num ponto de equilíbrio, um ponto neutro, né? Que seria aí se ela não tivesse um transtorno de ansiedade generalizado. E o corpo meio que mascarar aquilo, né? Ele agir como se nada estivesse acontecendo. Então ele fala: não, você acabou de ficar mal, as coisas não estão bem, né? Depois ela vai ter alguma, dependendo, ela tem consequência do que acontece, né? Às vezes tem que pedir desculpa, às vezes teve algum dano material, né? A gente não sabe a proporção que isso leva. Então ele fala: meu, você acabou de ficar super mal, eu tô aqui cansado, eu não vou te ajudar a fingir que tá tudo bem. Então, o corpo, ele também fala, né? Ele também se manifesta junto com a mente dela. E o corpo é algo que a gente vê. Diferente da alma, diferente do psicológico dessa pessoa, o corpo é o que torna aquilo manifesto. Então, é muito difícil, é por isso que é tão necessária a ajuda de um profissional, que aqui a gente só tá falando superficialmente, né? Existe toda uma questão fisiológica, psicológica, que os estudos, a ciência consegue ajudar. E é isso que vai auxiliar essa pessoa na retomada, né? É esse momento da psicoterapia que essa pessoa vai conseguir encontrar respostas, né? De modo que ela também seja sustentada para isso, porque não é fácil entrar em contato com questões que há tantos anos ficaram suprimidas dentro dela, né? Se estão suprimidas é porque elas não são tão bem-vindas aqui fora. E para isso ocorrer, é preciso de um apoio, de um suporte. Ou senão ela de repente pode se sentir em ameaça novamente. Então, é o profissional que vai dar esse amparo e esse fortalecimento para essa pessoa conseguir ter uma retomada, conseguir olhar para a vida dela e agir, interagir de uma forma mais saudável, de uma forma mais leve, de uma forma que tira ameaças dentro dela para depois ela conseguir se sentir mais tranquila aqui fora.